dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Finalizamos aí nosso final de semana. Espero que vocês tenham descansado, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Estejam aí preparados para iniciarmos mais uma aula de português. Continuando o nosso assunto de gramática, onde nós falávamos sobre os advérbios. Temos muito conteúdo para vermos aqui, ainda falando sobre os advérbios. Vamos fazer um breve resumo do que vimos nas últimas aulas e dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje esse capítulo aqui, ele ainda tem muito conteúdo legal para se abordar, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar de estudar sobre essa classe gramatical, que são os advérbios. Que no começo a gente viu que tinha às vezes assim, muitas dúvidas quanto a isso, tá? Obrigado. Algumas pessoas tinham muitas dúvidas quanto ao que é exatamente um advérbio e qual é a sua função. Depois que a gente entendeu que o advérbio ele funciona como um modificador, ou seja, ele modifica, ele atribui característica a algo, fica bem mais fácil da gente entender a sua função dentro de uma oração, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos do advérbio. Peço que vocês abram seus livro de gramática na página 57. Na página 57 do livro de gramática, o livro fino. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou colocar o cabeçalho da escola, tá bom? Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Mas aí, página 56. Vamos continuar a leitura do nosso livro aqui, em português. Na página 56, pessoal, vocês vão se deparar com algumas explicações falando sobre a função dos advérbios. Como eu já tinha explicado para vocês, os advérbios eles têm a função de modificar. Bom, os advérbios servem para modificar uma outra classe gramatical. Então, eles servem para modificar, eles podem atribuir uma nova característica àquilo, eles podem atribuir, modificar o sentido daquela palavra. Por exemplo, eu posso pegar um adjetivo, como por exemplo, legal, e posso acrescentar um advérbio para modificar o seu significado, ou seja, intensificar o seu significado. Eu posso dizer que ela é muito legal. Então, ela não é apenas legal, ela é muito legal. Então, esse muito aí, que é um advérbio, ele tem justamente essa função de intensificar o advérbio, tá? Essa função de intensificar o advérbio, beleza? A gente ainda tem outras funções que são o seguinte: eles também podem modificar outras classes gramaticais. Aqui a gente trabalhou com adjetivo, mas a gente também tem como exemplo um verbo. Ele pode também modificar um verbo, como por exemplo, ela corre
rápido. Então, esse rápido aí é um outro advérbio que está também modificando o significado do verbo correr. Ou seja, eu estou indicando como ela corre. Ela corre de maneira rápida. Ela corre rápido. Então, aí temos aí um advérbio exercendo também essa função. E a gente também tem um advérbio modificando outro advérbio. É isso mesmo, pessoal. A gente pode ter um advérbio que está modificando um outro advérbio. Então, por exemplo, ela desfila extremamente bem. Então, eu tenho dois advérbios aí. Eu tenho bem e tenho extremamente. Tá? Ela desfila extremamente bem. Então, esse extremamente aqui está modificando o advérbio bem. Tá? Então, temos dois advérbios aí modificando a palavra. Enquanto o advérbio bem está modificando o verbo desfilar, né, indicando como ela desfila, eu tenho outro advérbio que é extremamente, modificando o advérbio bem, que por sua vez está modificando o verbo desfilar. Entendeu, pessoal? Então, como vocês podem perceber, o advérbio ele pode modificar a palavra. Beleza? Muito bem. Vamos continuar agora aqui na página 57. Aí aqui na página 57, ele vai dar alguns exemplos de advérbios modificando palavras. Aí a gente tem um primeiro exemplo aí que diz o seguinte: a cana-de-açúcar se adaptou bem ao solo e ao clima brasileiro. Aí a gente tem a palavra adaptar, né, que é um verbo, se adaptou. E a gente tem aí a palavra bem, que é um advérbio, que nesse caso aí está modificando a palavra se adaptar. Legal. Vamos para o próximo exemplo agora. A cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao solo e ao clima brasileiro. Agora a gente tem aí dois advérbios. A gente tem o advérbio bem, né, modificando adaptou, e a gente tem aí o advérbio muito, modificando o advérbio bem. Tá bom? Que por sua vez está modificando o verbo adaptar. Entendeu, pessoal? Então, cada palavra, cada advérbio, ele tem a sua função, tá? Ele tem a sua função de modificar uma palavra, modificar uma classe gramatical. Tá certo? Muito bem. Vamos para o próximo agora. Nas linhas abaixo, vamos ver mais exemplos. Aí a gente tem aí outro exemplo com o advérbio abaixo modificando linhas. Outro exemplo, infelizmente, com as capitanias, o Brasil foi transformado em colônia de exploração. Aí a gente tem o advérbio infelizmente, modificando todo o enunciado. Tá bom? E o último exemplo, muito infelizmente, o Brasil foi transformado em colônia de exploração. Então, como vocês veem aí, os advérbios estão modificando várias partes do texto, tá bom? Eles têm justamente essa função. Então, os advérbios em si, eles não têm um significado, eles têm significado, mas a principal função deles é justamente modificar a palavra, ou seja, é atribuir um sentido maior ou menor a alguma palavra, alguma classe gramatical, tá bom? E isso, dependendo do contexto, dependendo do advérbio, ele vai indicar. Tá bom, pessoal? Muito bem. Bom, agora continuando aqui ainda na página 57, como você pode observar, nos dois últimos exemplos, os advérbios modificam todo o enunciado, deixando clara a opinião e até mesmo a emoção do enunciador sobre o que diz. Esses advérbios, em geral terminados em mente, são chamados de modalizadores. Concluindo o que vimos até agora, podemos dizer que a definição do advérbio. Advérbio é toda palavra invariável que modifica adjetivos, verbos, substantivos, enunciados ou outros advérbios. Tá bom? Então, basicamente, a função dos advérbios é... Os advérbios servem para modificar,
Uma outra classe serve para modificar uma classe gramatical, tá? Adjetivos, verbos e outros advérbios. Bom, pessoal, coloquei aí alguns exemplos, os quais eu vou querer que vocês passem para o caderno de vocês, tá bom? Vocês vão passar para o caderno de vocês, essas anotações, tá bom? Deixa eu fazer só uma observação. Então, 7º ano, como eu estava informando para vocês, gostaria de fazer uma observação. Normalmente, quando os advérbios modificam adjetivos, eles atribuem uma intensidade a ele, tá bom? Atribuem uma intensidade. E quando modificam verbos, eles podem indicar várias coisas. Podem indicar tempo, podem indicar local, podem indicar várias coisas. Isso é o que a gente vai ver agora, tá bom? Passando aí para a página agora 58. Abram aí, por favor, na página 58 do livro de gramática. Na página 58, ele vai falar um pouco sobre a formação dos adjetivos, tá bom? Como se dá a formação dos adjetivos, dos advérbios, perdão. Pronto. Agora a gente vai falar sobre a formação dos advérbios. Professor, como é que eu posso formar um advérbio? Gente, existem várias maneiras de formarmos um advérbio, mas tem uma que é bem comum e bem conhecida, tá? E quase sempre funciona, tá? Você pode pegar alguns adjetivos e transformá-los em advérbios. Isso é possível, professor? Sim, é possível. Você pode pegar um adjetivo e transformá-lo em um advérbio. E como é que eu vou fazer isso, professor? Qual é a modificação necessária? Tá bom? Aí, na página 58, vocês vão ver. Temos aí, ó,
a terminação mente é a marca de grande parte dos advérbios. Na verdade, podemos dizer que toda palavra, ao aceitar essa terminação, transforma-se em um advérbio. Veja, aí nós temos aí alguns exemplos de advérbios e adjetivos que foram transformados em advérbios. Tá? A gente tem uma lista aí, a primeira é feliz, né? E ao acrescentarmos o mente, nós damos um novo sentido a essa palavra. Tá? Ele passa de ser um adjetivo para ser um advérbio. Tá? Feliz passa a ser felizmente. Então, esse mente aí, ele transforma a palavra em um advérbio. Tá bom? Então, tem esse processo de formação, que é onde você pega um adjetivo e acrescenta o mente. Isso aí, pessoal, funciona com, vamos dizer, com 90% dos adjetivos, tá? Vocês podem fazer isso aí com 90% dos adjetivos que vai dar certo. Você pega o adjetivo e acrescenta o mente depois. E automaticamente você transforma-o em um advérbio, tá bom? Essa daí é a técnica. Aí a gente vê aí, ó, suave, vira suavemente, claro, vira claramente, sábio, vira sabiamente, intenso, vira intensamente, entendeu? Então, dependendo, pessoal, da palavra, você pode transformá-la em um advérbio, acrescentando o sufixo mente, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Professor, então quer dizer que o advérbio, ele só é advérbio se acabar com esse mente? Não, pessoal, não é isso. Mas uma das formas, uma das maneiras de você formar um advérbio é acrescentando esse mente, tá bom? Mas isso não vai se aplicar a todos os adjetivos, não, tá bom? Isso não vai se aplicar a todos os adjetivos, não, beleza? Só em alguns. Então, formação dos advérbios. Alguns advérbios. Alguns advérbios podem ser formados acrescentando o sufixo mente ao final deles. Exemplo, feliz, pronto, pessoal. Então, vocês viram aí que... Oi? Ok, pessoal? Então, a gente viu aqui, esse é um dos processos de formação dos advérbios, tá bom? Lembrando que existem mais, é claro, né? Pronto. Aí agora que a gente já entendeu esse processo de formação dos advérbios, a gente vai passar agora para a classificação dos advérbios, tá bom? Classificação, professor, o que é isso? Sim, pessoal, a classificação dos advérbios. Agora que vem a parte mais importante, é onde nós vamos classificá-los. Os advérbios, eles podem ser classificados, professor? Podem, pessoal. Eles podem ser classificados dependendo
da função que ele exercer em uma oração, em uma frase, em uma oração, enfim. A função dele vai variar bastante, tá? Para que essa classificação seja válida. Por exemplo, dependendo do local onde o advérbio foi empregado, ele pode ter ser classificado como advérbio de lugar, tá bom? Um advérbio de lugar, por exemplo, aqui, lá, né? Aqui, lá, perto, longe, tá bom? Tudo isso aí são advérbios que indicam lugar, localização, tá bom? Então, os adjetivos, os advérbios, eles são classificados. Classificação dos advérbios. Pronto, quero que vocês copiem isso daí, tá bom, pessoal? Passem para o caderno de vocês e se refere à classificação dos advérbios. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso, com um pouco mais de ênfase acerca desse assunto, sobre a classificação. Pois aqui mesmo no livro de vocês, ele dá aí as classificações. Advérbio de modo, advérbio de intensidade, advérbio de afirmação, advérbio de negação. E em seguida a gente tem algumas atividades sobre esse mesmo assunto. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente fica por aqui hoje, beleza? Eu acho que por hoje foi suficiente. Acho que vocês conseguiram entender tudo, pegar tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, podem nos consultar lá no ClassApp, que nós estamos à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. E qualquer dúvida, podem ir lá no ClassApp para nos ajudar. Próxima aula, vamos ver a classificação dos advérbios e também vamos ver a locução adverbial. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Bom descanso para vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau.